Instituto Lado a Lado, nós temos um trabalho que ele é dirigido à questão da promoção da saúde. E, nos últimos anos, nós temos nos dedicado muito para o câncer. E nós temos uma campanha como o nosso DNA, né, como nós sugerimos, que é a campanha Novembro Azul, que todos vocês conhecem. E, ultimamente, nós temos trabalhado... Acho que ele não está... Foi. A nossa história, ela surgiu... Nós tínhamos um amigo, que era o Dr. Eric, que em 2009 veio a falecer de câncer de próstata. E eu como presidente da instituição, nós conduzimos essa história dirigindo muito para o câncer de próstata, né? Um olhar para a saúde do homem. E o nosso símbolo é uma vírgula. E essa vírgula, ela traduz um pouco a nossa filosofia. O Instituto Lado a Lado, ele acredita que a doença não é um ponto final da vida das pessoas, e sim uma vírgula, uma parada para que você faça uma reflexão e siga adiante com sabedoria e consiga conduzir o seu tratamento de forma segura e digna. A nossa missão é levar informação de qualidade para as pessoas, né? Hoje nós sabemos que as pessoas, né, qualquer coisa que você tem, você vai no Dr. Google. E a nossa instituição, ela prima muito por um conteúdo de qualidade. Nós queremos muito, e o nosso trabalho ele tem sido muito dirigido na questão da promoção e de um acesso digno de tratamento. Nós queremos incorporação de novas tecnologias. Nós estamos aqui hoje para falar da importância de ter um olhar diferenciado para a saúde. O Instituto acredita que o mapeamento genético é uma forma de você conduzir um processo de prevenção em alguns casos. Então, o país, se você pegar Estados Unidos e a Europa, já está se discutindo muito a questão do mapeamento genético. E aqui no Brasil, nós ainda estamos engatinhando. O que a gente conhece é o caso Angelina Jolie, né? Então, hoje aqui nós vamos ter especialistas que vai tirar um pouquinho e nos dizer um pouquinho os mitos e verdades sobre o mapeamento genético. Essas são as nossas campanhas. Nós temos a campanha que agora, durante o mês de setembro, a gente está em todos os estados, que é o Siga Seu Coração e Tome uma Atitude, que é a campanha de doenças cardiovasculares. Nós temos o Novembro Azul, que é dirigido ao câncer de próstata. Nós temos uma campanha que é o Vencer com Autoestima, onde a gente atua muito nos tumores femininos, mama, ovário e útero. E nós temos uma campanha que nós falamos que ela é a Mini, que é uma campanha que é focada na incontinência urinária, que é uma doença que acomete muitas pessoas e muitas vezes as pessoas elas não querem falar sobre o assunto. Carrega-se muito estigma, né, sobre a incontinência urinária. E a gente tenta, nas nossas campanhas, levar de uma forma leve e suave. E o nosso foco são as doenças crônicas, né? Nós estamos trabalhando e atuando dia a dia muito nas doenças crônicas. E o nosso objetivo é atuar na jornada do paciente, desde a prevenção até os sobreviventes. É essa a meta do Instituto Lado a Lado pela Vida. Uma longa caminhada começa sempre pelo primeiro passo. E o primeiro passo nós já demos. E, junto com vocês, a gente vai conseguir construir e redigir uma bela história. Obrigada. Eu queria convidar
né, uma das pessoas que a gente teve a felicidade de conhecer nesse caminho, e ela vai compartilhar aqui um pouquinho da sua história, e ela vai nos brindar hoje, né, moderando esse painel, que é a Sabrina Parlatore, que é apresentadora e cantora, e uma pessoa que é muito conhecida de todos. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É um grande prazer, uma honra estar aqui, uma honra participar desse congresso, desse debate, que eu acho super importante. E como a Marlene falou, o Instituto Lado a Lado, que é idealizador de tantas campanhas, entre elas do Novembro Azul, combate ao câncer de próstata, ele entende que é muito importante levar informação de qualidade às pessoas, né? E também ajudar o paciente no acesso ao melhor tratamento, que isso é super importante. E o mapeamento genético é realmente um tema que a gente conhece, ouviu falar, né, há pouco tempo, principalmente, como a Marlene falou, em função da história da Angelina Jolie. Ela prestou um grande serviço ao mundo com a sua história e coragem, né? E achei muito bacana, pertinente, o Instituto Lado a Lado colocar esse debate hoje aqui, para a gente entender melhor, poder discutir, poder questionar, né, da importância de se fazer o mapeamento genético no combate ao câncer, na prevenção. E eu sou uma pessoa que tenho uma história a contar. Posso pegar o microfone ali? Vir aqui um pouco para o centro. Eu, em maio do ano passado, de 2015, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Ninguém na minha família teve câncer, que eu saiba. E realmente foi um susto, foi um baque muito grande me deparar com essa informação. Mas fui à luta, né? Graças a Deus, já faz 1 ano e meio. Eu passei por todo o tratamento, eu passei por cirurgia, por quimioterapia e por radioterapia. Foi um protocolo de tratamento agressivo, mas necessário, né, para que pudesse eliminar totalmente a doença. Falando um pouquinho dela, né, o meu tumor, graças a Deus, foi considerado inicial, ou seja, eu consegui descobrir a tempo, né, dele não se espalhar. E para você ver a importância dos exames preventivos, né? Graças a Deus, eu sempre fiz anualmente meus exames preventivos, de mamografia, de ultrassom de mama, toque. Então, isso foi possível pegar aquele carocinho no início e tratar. Foi difícil? Foi extremamente difícil. Diagnóstico, claro, é um baque, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou morrer, né? Pintam muitas dúvidas na hora, né? E a morte era a primeira delas, né? Fiquei morrendo de medo, mas logo o médico me tranquilizou, disse: não, é um tumor inicial, calma, tem tratamento, a gente vai fazer o que for possível, você não vai morrer disso. E eu fui fazer. Então, eu fiz a cirurgia, que foi uma quadrantectomia, que é a retirada de um quadrante da mama, internamente. Tira-se o câncer e uma margem de segurança em volta. E a cirurgia ficou perfeita, tive muita sorte, bênção de ter médicos tão competentes trabalhando comigo, que me curaram, que me trataram. E depois veio, eu acho que foi a parte mais difícil de toda essa minha história, foi saber que eu ia ter que passar pela quimioterapia mesmo, né? Que a gente ouve, né, tanta coisa negativa sobre a quimioterapia,
né, um tratamento extremamente violento. E, no meu caso, pela minha idade, né, eu estava com 40 anos, pelo tipo de tumor, o meu caso é um triplo negativo. Então, algumas características fizeram com que eu tivesse que passar pela químio e pela rádio como tratamentos preventivos. Graças a Deus, não tive nenhum linfonodo que foi retirado da axila comprometido. Mesmo assim, adota-se esse protocolo internacional e bem radical de tratamento. Foi muito difícil. As reações adversas do medicamento são muito potentes, muito agressivas. Foi tudo muito duro. Eu sofri bastante, mas tinha sempre na cabeça assim, tudo vai passar, é uma fase, muita paciência, era a minha palavra de ordem, paciência. Quando eu estava assim, me sentindo super, super, super mal, eu pensava que eu tinha que ter muita paciência, que tudo ia acabar. E eu só agradecia por ter descoberto no início, eu só agradecia por ter a chance de passar por isso o melhor possível, né? Tenho acesso a um bom seguro, convênio de saúde, então aos melhores médicos, melhores hospitais, melhores clínicas, melhores laboratórios. E quem não tem, né? É o que a gente se pergunta e lamenta profundamente. Já é duro passar por tudo isso tendo acesso ao melhor. E não tendo acesso ao melhor, né? É lamentável. E o mapeamento genético foi um tema que surgiu, né, desde a primeira consulta ao mastologista. Ele falou, olha, é bem provável, né, que a gente peça para você um mapeamento genético. E depois ficou comprovado que eu realmente precisaria passar por esse teste. E aí eu me deparei com algo difícil, né? Os convênios não me liberaram. Então, eu tenho que ir atrás. Então, isso tudo acho que a gente vai trazer em discussão hoje aqui, porque tem-se muitas limitações, né? Hoje em dia, em relação ao mapeamento genético. Será que é preciso mesmo? Só em determinados casos? Não. Precisa de entendimento, de informação, para que os pacientes possam se beneficiar. Então, eu não fiz ainda o meu teste genético, é tudo muito recente, mas eu vou fazer o mapeamento genético. E é isso, é super necessário a gente discutir. E agora eu vou chamar aqui algumas pessoas, profissionais da área, para que a gente possa, então, debater esse tema tão importante. E deixa eu pegar lá a minha listinha com os nomes de todos os médicos. Só que antes de eu chamar a todos aqui para a discussão, eu gostaria de chamar aqui a... Espera aí. A Patrícia Prola. A Patrícia... Ela primeiro? É, ela mesma. É a Ana Carolina primeiro? Então, vamos lá com a Ana Carolina Gouveia. Ela é oncologista e geneticista, médica assistente do Ambulatório de Câncer Hereditário do ICESP e membro da Rede Brasileira de Câncer Hereditário. Por favor, Ana Carolina. Tudo bom, Ana? Jóia, deixa eu pegar o microfone para você. Ana, você vai falar um pouquinho agora, aqui antes da gente começar o debate, sobre um dos temas do mapeamento genético, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês, ao Instituto Lado a Lado, por trazer um tema tão importante para a discussão. E você, Sabrina, de compartilhar a sua história. A gente sabe que não é fácil. E ter alguém compartilhando sempre ajuda aos demais. Então, obrigada. Eu vou falar primeiramente... Acho que é ali? Aqui? Acho que é mais fácil ali, né?
Bom, boa tarde. Eu vou tratar um pouquinho, primeiro em linhas gerais, explicar o que é, qual a importância, o que seria mapeamento genético, e até explicar um pouquinho o conceito que a gente acaba usando, o nome é um pouquinho diferente, mas a gente sabe que talvez para os pacientes e para o público em geral esse nome traduza um pouco mais do que a gente faz. Montar uma apresentação para um público tão variado, então a gente sabe que a gente tem profissionais de saúde, pacientes, jornalistas, pessoas das operadoras de saúde, é um pouquinho, às vezes, mais difícil. A gente tem que tomar um cuidado para não ficar uma aula tão leiga e não tão técnica. Então, se em algum termo não ficar claro, ou difícil de entender, ou muito leigo, depois, por favor, sintam-se à vontade para me perguntar. Eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é isso e qual o cenário do aconselhamento genético e qual que é a importância disso, como isso está sendo feito fora do Brasil. E depois a doutora Patrícia Prola vai colocar a situação atual no nosso país e as dificuldades que a gente encontra. Então, eu sou oncologista pela Faculdade de Medicina da USP, trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, cuidando do ambulatório de câncer hereditário, e recentemente tive um período fora no Centro de Oncogenética do Dana-Farber Cancer Institute em Boston. Então, primeiramente, o que eu queria trazer para vocês, né? O que é oncogenética? Qual é a relação da genética e do câncer? Por que isso é tão importante? Na verdade, o que a gente sabe é que o câncer, ele é uma doença relacionada a alterações genéticas, que elas ocorrem nas nossas células e levam à formação de tumores. Essas alterações genéticas que acontecem, elas podem ter basicamente dois tipos de alterações. Existem aquelas que vão ocorrendo ao longo da vida do indivíduo e que estão relacionadas muitas vezes com fatores de risco que a gente conhece, que aumentam a chance de ter câncer, então tabagismo, etilismo, alguns vírus, obesidade, e muitas delas são aleatórias. E isso ocorre nas nossas células ao longo da nossa vida. No entanto, existem algumas alterações que elas são herdadas. Então, a gente nasce com um material genético que veio dos nossos pais e, eventualmente, alguns genes a gente pode já nascer com alguns genes com algumas alterações que aumentam o risco de câncer. Vocês vão ouvir o termo, às vezes, o termo técnico para esse tipo de mutação que ocorre ao longo da vida, que são as mutações somáticas, e essas mutações que são as mutações germinativas. E o que seriam, então, esses genes de predisposição ao câncer, né? Existem alguns genes no nosso organismo que eles têm uma função de proteger o nosso DNA da ocorrência e da perpetuação desses erros. Eu explico, às vezes, para os pacientes que é como se o nosso corpo está produzindo células o tempo inteiro. E é como se fosse uma fábrica que produz milhares de carros. E, às vezes, um ou outro pode sair com algum problema. E tem sempre aquele funcionário que checa no final da linha de produção, pede para que o erro seja corrigido, ou, eventualmente, se aquele erro não tem conserto, aquele carro não é vendido, para que não ocorram acidentes mais graves. Isso acontece no nosso corpo. E existem genes que têm esse papel. Eventualmente, um indivíduo pode herdar dos seus pais algum desses genes mutado. E aí, ele tem uma menor proteção. E acaba tendo um maior risco de desenvolver câncer ao longo da vida. Então, muitas vezes, essas pessoas desenvolvem tumores em idade mais jovem do que habitual, desenvolvem tumores mais raros, que frequentemente a gente não está atento numa consulta de rotina. E é tão importante identificar esses indivíduos por isso, porque muitas vezes o rastreamento populacional que é feito, a mamografia, a colonoscopia, em outras idades, e que é o adequado para a população em geral, para esse indivíduo que pode desenvolver câncer numa idade mais jovem, ou ainda tumores mais raros, ou a formação dos tumores ela acontece de maneira muito mais rápida, então a frequência do exame também tem que ser outra. Então, aqui eu trouxe para vocês terem noção de vários genes que hoje já são conhecidos, como a Sabrina comentou, a história da Angelina Jolie trouxe a público os genes BRCA1 e 2, que são genes importantíssimos quando a gente fala de câncer de mama hereditário, mas hoje a gente conhece inúmeros genes e que estão relacionados com inúmeros tumores. Então, para o próprio câncer de mama, a gente tem o BRCA1 e 2,
que são ainda os mais importantes para câncer de mama, mas existem outros genes, como TP53, que para a gente no Brasil é importante, ATM, CHEK2, PALB2, enfim, que talvez isso seja mais do nosso interesse técnico. Mas, para vocês saberem, a gente tem muita informação também em câncer de cólon, que às vezes a gente acha que isso é só para câncer de mama, e não é. Câncer de próstata, existem genes também que estão relacionados com esses tumores hereditários. Não está passando. Bom, enquanto eles passam, o que é importante a gente saber, então, em relação a esses genes? Pronto. A maioria dos tumores são hereditários? Não. Todo câncer está relacionado com esses genes? Não, isso é importante saber. Não é todo paciente que tem câncer que vai precisar desse tipo de avaliação. E não é todo tumor que está relacionado com esse tipo de alteração. A gente sabe que, na verdade, mais ou menos, tá? Em torno de 10% a 15% dos casos de mama e 15% a 20% dos cânceres de ovário tem relação com câncer hereditário. Uma boa parte desses relaciona-se a mutações no BRCA, mas existem outros genes. Em câncer de cólon, a gente tem mais ou menos 10% com relação familiar e 3% com a síndrome de Lynch, que é uma síndrome importante para câncer de cólon. Mas a gente tem dados cada vez mais robustos e conclusivos da relação de mutações germinativas com sarcomas, câncer de próstata, de ovário, de tireoide, de pâncreas, de endométrio. Então, mais ou menos seria em torno de 10% a 15%. E aí talvez a gente pense, poxa, então não é tão frequente assim, será que é tão importante? É raro? No entanto, a gente está falando de uma doença muito prevalente. E os números estimados da OMS para 2030 de câncer são importantes. A gente sabe que, em breve, talvez seja a primeira causa de morte. Então, quando eu estou falando de uma estimativa para 2030 de 17 milhões de casos novos ano, 10% é um número considerável. Então, por que é tão importante a gente identificar esses pacientes? Porque é uma ferramenta precisa que eu tenho para atuar na prevenção. Não tem sentido a gente, como a gente faz às vezes para esses pacientes, fazer colonoscopia anual para toda a população. Mas quando eu identifico um indivíduo que tem um risco muito grande de desenvolver câncer de cólon, para esse indivíduo faz sentido. Então, utilizar essa ferramenta como uma forma de identificar os indivíduos que precisam de um screening, de uma avaliação um pouco mais intensiva, é muito importante, né? Então, essa correta identificação permite que a prevenção seja feita de maneira mais adequada. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Tem uma aguinha aqui para mim? A colonoscopia para a síndrome de Lynch, que a gente precisa começar a fazer por volta de 30 anos, e a gente faz anual, e para a população em geral a gente começa com 50 e muitas vezes repete a cada 10. Para os pacientes com câncer de mama hereditário, que a gente precisa muitas vezes associar a ressonância e não só a mamografia. E a ressonância é um exame caro, e não tem sentido a gente fazer para toda mulher, não tem benefício. Mas para essas mulheres, muitas vezes, a gente precisa. E, eventualmente, em alguns casos, inclusive cirurgias redutoras. Obrigada. Que também não tem sentido a gente fazer cirurgia de maneira aleatória, sem saber quem realmente precisa, né? É uma intervenção agressiva. Mas hoje, com esse instrumento, a gente consegue identificar quem é aquele paciente que precisa realmente disso. E aí, quando a gente considera isso, vem um termo que quem está habituado um pouquinho mais com custo e saúde, que é custo-efetividade. Com licença. Eu não vou nem me arriscar a falar muito profundamente o que é custo-efetividade, porque quem trabalha com isso sabe que são pessoas que estudam anos e anos, mas, enfim. Basicamente, para que vocês entendam, custo-efetividade é uma técnica que a gente usa, uma técnica analítica, que compara o custo líquido de alguma intervenção de assistência à saúde com alguma medida de efetividade. Então, eu posso estimar o custo por vidas salvas, o custo por casos de câncer evitados, o custo por anos de trabalho. Enfim, a gente pode comparar o quanto que eu tive que gastar para conseguir um objetivo final. E esse dado ele é muito importante. Por quê? É baseado nisso que eu consigo identificar quais são aquelas medidas que eu devo tomar porque são custo-efetivas. O custo justifica aquilo que eu consigo com essas medidas.
E o que a gente tem hoje, eu trouxe 2 artigos, trouxe o título, mais para vocês terem ideia, mas assim, se vocês entrarem e procurarem em literatura médica, existe uma vasta publicação avaliando o impacto, a custo-efetividade da realização deste tipo de exame para a população que tem indicação, né? Então, hoje, a gente sabe que o screening, por exemplo, para a síndrome de Lynch, ele é custo-efetivo. A gente sabe que a utilização de... Aqui eu trouxe 2 de cólon, mas a gente tem dados para ovário, a gente tem dados para câncer de mama, e que mostram que realmente existe um impacto. Desde que observadas algumas considerações. E isso, em quase todos os papers, se vocês avaliarem, vai estar presente. A avaliação oncogenética ela é custo-efetiva, mas a gente precisa lembrar de alguns aspectos. Então, o primeiro, a avaliação e a indicação adequada do melhor indivíduo a ser testado. Então, não é custo-efetivo eu fazer esse teste absolutamente para toda a população. Não é todo mundo que precisa de um exame desse, nem mesmo todo paciente com câncer. Então, é necessário que um profissional capacitado saiba identificar quem é o paciente que precisa realmente desse exame. Numa família, quem é o indivíduo que deva ser testado primeiramente. Então, isso tudo faz parte do que a gente chama, e depois eu vou explicar mais ou menos para vocês, aconselhamento genético. Não é simplesmente um teste. É um aconselhamento. Existe todo um processo que envolve uma equipe multidisciplinar e que precisa acompanhar a realização do teste para que isso seja custo-efetivo. Então, a indicação dentro de critérios para a seleção de pacientes, saber exatamente quem realmente precisa desse teste. E importante, a gente não pode parar essa cadeia no teste do paciente. Não adianta eu só testar aquele paciente que teve câncer. É muito importante que o teste, depois de identificar um paciente que tem uma mutação deletéria, que esse teste seja realizado nos familiares não acometidos e que seja oferecido para esse paciente, para esses familiares que não tiveram câncer, medidas preventivas, exames, cirurgias, enfim, o que quer que seja indicado, para que seja custo-efetivo. Outras coisas que tornaram essa avaliação mais custo-efetiva é que esses testes, o custo caiu muito. E esse é um mito muito grande. As pessoas ainda imaginam que o teste custe muito caro. Claro, não é barato, mas não é um exame... O custo caiu quase 10 vezes nos últimos anos, dado a novas tecnologias que tornaram este exame mais rápido, mais fácil de ser realizado. Então, hoje a gente tem mais precisão, à medida que isso é uma coisa importante, quando a gente pede um teste desse, a gente sabe, e por isso é importante um profissional capacitado, que o exame ele não vem positivo e negativo como um teste de gravidez. Existem resultados nesse meio, que a gente chama de variantes de significado incerto, que eles não são conclusivos, e eles trazem muitas vezes dúvidas, angústias para o paciente, eles precisam ser muito bem acompanhados. À medida que a gente tem mais acesso a esses exames, que a gente compreende melhor esses resultados e que a gente avançou bastante no conhecimento desses genes, cada vez menos a gente tem tido esse tipo de resultado. Isso torna essa medida mais custo-efetiva, porque a gente diminui o número de pacientes para os quais eu investi, realizei um teste e eu não tenho nada para oferecer com o resultado. A gente tem tido cada vez mais estudos com propostas mais claras para esses pacientes. Então, não é simplesmente fazer um diagnóstico. Às vezes, as pessoas têm uma ideia, um mito que... Para que eu vou saber isso? Eu vou ter essa informação só para saber que eu vou ter câncer? Não é assim. Na verdade, o teste ele indica um indivíduo com maior risco, para quais as medidas preventivas elas devem ser mais específicas, mas a gente tem como prevenir. E à medida que eu tenho maiores informações, hoje a gente sabe, a gente tem exames mais sensíveis, como eu falei para vocês no caso da ressonância. A gente tem protocolos com exames diferenciados, por exemplo, para pacientes com Lifraumene. A gente começa a ter estudos com medicações que a gente fala como quimioprofilaxia para tentar evitar a formação de tumores. E hoje, inclusive, a gente já tem drogas para o tratamento de pacientes que se baseiam nessas mutações herdadas. Então, tudo isso torna o exame mais custo-efetivo, E a gente acredita que, cada vez mais, essa avaliação torne-se mais acessível.
E aí me pediram para falar como que é o cenário fora daqui, né? Como que acontece fora do Brasil. Para comentar isso, antes eu queria só frisar com vocês 2 conceitos que são muito importantes, porque é o que a gente vê na maioria dos serviços organizados e que já tem uma estrutura e um tempo lidando com isso, que é o conceito de aconselhamento genético, como eu falei para vocês, e o que é um genetic counselor, que é uma coisa que a gente ainda não tem no Brasil. Então, o que é importante? O aconselhamento genético, ele não é só um exame genético, não é só um teste. O aconselhamento genético, ele deve fazer parte da avaliação de todo paciente que vai fazer um teste genético. E essa avaliação, ela deve ser feita antes e após o teste. Então, antes do paciente realizar um exame como esse, ele deve passar por uma avaliação. Ele deve primeiro ser identificado se ele realmente precisa daquele exame, né? E antes de realizar, entender quais são as implicações deste exame, o que ele vai trazer para mim, qual o risco que eu tenho se eu tiver alguma alteração, eu vou ter como acompanhar. Então, essas informações, se passadas antes, de maneira clara para o paciente, elas minimizam muito a chance de que condutas inadequadas sejam tomadas após o teste, que infelizmente a gente vê. E a Patrícia acho que vai comentar mais casos com vocês que talvez tornem isso mais claro. Ela diminui muito a angústia e a ansiedade depois do paciente ao receber aquele resultado. Então, ele já sabe o que mais ou menos poderia ter vindo, como que ele vai agir diante daquela situação. E então, esse processo todo ele é indispensável, porque um exame mal indicado ou mal interpretado tem, muitas vezes, consequências muito graves para os pacientes e para os seus familiares. Desde cirurgias inadequadas ou pacientes que precisariam de prevenção e receberam alta, e, eventualmente, até questões jurídicas, legais. Então, é muito importante que a gente compreenda o teste dentro de um processo que a gente chama de aconselhamento genético, que não é simplesmente um exame que você vai, faz e pronto. E a Genetic Counselor, que talvez alguns de vocês já tenham ido atrás se informar e tenham visto esse termo e queiram saber, mas o que é isso, na verdade? A gente não tem essa profissão da maneira como ela é fora do Brasil. O Genetic Counselor fora do Brasil é uma profissão de nível superior. Esses profissionais eles estudam muito, eles têm noção muito importante de biologia, de genética. Eles têm uma formação em alguns aspectos de enfermagem, eles têm noção de psicologia, eles são orientados em relação a questões legais, de proteção para esses pacientes. Eles têm noção de saúde pública, o que o paciente tem cobertura, o que ele não tem, quais as implicações. E, na grande maioria dos serviços fora, como eu falei para vocês que eu fiquei, ele faz parte da equipe que acompanha esses pacientes e ele é uma peça fundamental. Ele ajuda muito o aconselhamento genético. E é uma profissão que está crescendo muito fora, porque, como foi colocado, esse teste ele está cada vez mais acessível e a gente tem, sim, uma carência de profissionais preparados para poderem interpretar e orientar esses resultados. O Genetic Counselor ele não trabalha sozinho, ele trabalha numa equipe, em parceria com a equipe médica, mas ele ajuda muito nesse trabalho, nesse aconselhamento pré-teste, auxilia na interpretação dos resultados e na orientação dos pacientes. E, para vocês terem ideia, na verdade, ele não é só em oncogenética, né? O Genetic Counselor ele pode trabalhar na área de oncogenética, mas ele trabalha em várias outras áreas da genética médica, então aconselhamento pré-natal, pediátrico, doenças metabólicas e câncer. E aí que foi o que a gente conversando no Instituto Lado a Lado que me perguntaram, o que é diferente, como que funciona mais ou menos isso fora daqui? Então, assim, eu trouxe 2 modelos, mais ou menos, para falar para vocês, que eu acho que a gente, no Brasil, vive uma realidade mista, né? A gente tem a saúde pública e a saúde privada relacionada com as operadoras de saúde. Então, eu trouxe, mais ou menos, em linhas gerais, como que funciona isso nos Estados Unidos,
onde o sistema de saúde é baseado em seguradoras, praticamente, e na Inglaterra, que é um esquema público e que eles têm muito forte esse conceito de custo-efetividade. Então, nos Estados Unidos, idealmente, os pacientes são avaliados por equipes que são compostas pelos genetic counselors e médicos. Esses pacientes eles vêm encaminhados tanto dos oncologistas, muitas vezes, e muitos deles vêm encaminhados do médico de família deles, que é um primary care physician, que, ao ver uma história familiar importante, considera que aquele paciente ele precisa de uma avaliação. Os testes lá, eles são cobertos pelos seguros de saúde, pelo Medicare, se preenchidos os critérios do NCCN, que é a agência reguladora de câncer lá, que depois eu vou mostrar para vocês que são bem amplos, eles são mais amplos, inclusive, do que a gente tem hoje no Brasil, e eles podem ser solicitados pela Genetic Counselor dentro dessa equipe multidisciplinar, ela pode avaliar, discutir o caso com o médico e solicitar e depois ser interpretado, ou pelo médico que assiste o paciente. Lá, qualquer médico pode solicitar o exame. No entanto, o NCCN recomenda que, idealmente, esse teste seja sempre solicitado dentro de um aconselhamento genético por um profissional capacitado para a interpretação daqueles resultados. Então, o que a gente via é que a maioria era solicitado dentro dessas equipes. E uma coisa que talvez a gente comente um pouquinho para vocês entenderem, é que esses painéis são cobertos tanto painéis que incluem vários genes, quanto genes únicos, como só o BRCA, só o P53. E acaba que a maioria dos pacientes acabavam fazendo painéis. Então, aqui eu trouxe, em linhas gerais, só para vocês verem, o que o NCCN recomenda, para que mulheres a gente deveria testar. Então, toda mulher que teve câncer de mama abaixo dos 45 anos deveria ser avaliada. Toda mulher que teve câncer de ovário. Toda mulher que teve câncer de mama triplo negativo abaixo dos 60 anos. Mulheres que tiveram câncer de mama abaixo dos 50 e tenham mais de um familiar. Ou, em qualquer idade, se tiver mais de 2 familiares com câncer de mama, pâncreas, ovário ou próstata. Homens com câncer de mama. E pacientes com câncer de mama, ovário ou próstata de ascendência judaica askenazi. Então, assim, se você olhar, talvez fale, nossa, mas é muita gente que precisa. Mas são aqueles pacientes em que a gente sabe que existe uma chance real e que a mutação tem um impacto muito importante, né? Desconhecer essa informação pode trazer muito prejuízo para aquela paciente, que vai ter que ser acompanhada de maneira diferente, e para os seus familiares, que podem ter um diagnóstico evitado. Aqui eu trouxe os critérios de Lynch, né, que são para câncer de cólon. Então, pacientes com menos de 50 anos, pacientes que têm algumas alterações na lâmina, que a gente fala, histológicas sugestivas de síndrome de Lynch, ou que preencham os critérios de Amsterdã, que são mais 3 familiares com câncer associado à síndrome de Lynch, 2 gerações afetadas, enfim. Acho que vocês não precisam nem decorar, mas para vocês terem ideia que existem, com certeza, muitos pacientes que deveriam estar passando por essa avaliação e que hoje não passam, nem têm ideia de que talvez precisassem dessa complementação. Nos Estados Unidos, as coisas também não são perfeitas. Tá? A gente sabe que lá a maioria dos pacientes que precisam ainda não é encaminhada. Quando eu estava no Dana-Farber, eles estimavam que 10% dos pacientes nos Estados Unidos que precisavam dessa avaliação eram encaminhados. Eles também têm, com o Genetic Counselor, uma carência de profissionais capacitados na área. Então, quando eu estava lá, a primeira consulta, no serviço que eu estava, era um serviço de ponta, então muito procurado, era para quase 5, 6 meses. A gente adiantava dos pacientes com diagnóstico de câncer, mas mesmo lá ainda existe uma carência nesses profissionais. E na Inglaterra, como que funciona? Na Inglaterra, o esquema é muito setorizado. Eu não trouxe exatamente o critério para ser acompanhado em cada um dos níveis, mas existem os guidelines bem certinhos e definidos. Aqueles pacientes que deveriam ser acompanhados em nível primário, então eles têm um risco como a população em geral, eles devem fazer só um screening populacional, e o médico de família ele tem os critérios quando que ele deve encaminhar essa paciente para uma avaliação em nível secundário. Então, dependendo da idade que ela teve câncer de mama, ou da história familiar, essa paciente passa por uma avaliação de nível secundário. Nesse nível secundário, são avaliadas aquelas pacientes que, por exemplo, já tiveram câncer de mama, mas não têm uma história sugestiva de câncer familiar, tem casos na família, mas só em pacientes mais velhos, e, normalmente, ele é acompanhado
pela equipe da onco e da mastologia, às vezes com alguns exames mais próximos. Nessa avaliação, se o paciente tem um risco considerado de alto risco, provável alto risco, ele é encaminhado para o nível terciário, que são esses pacientes considerados de risco hereditário, que são acompanhados por equipe de oncogeneticistas, para os quais existe uma avaliação, que lá é um pouquinho diferente, que são calculadoras de risco. São programas de computador em que a gente consegue colocar as informações do paciente e da família e estimar o risco do paciente ter câncer. De ter uma mutação no BRCA1 e 2, por exemplo, e que o corte para eles é 10%. Então, assim, a partir de 10% de chance. Aqueles critérios do NCCN, eles consideram mais ou menos, para vocês terem uma ideia, em torno de 3 a 5% de chance. Então, mesmo na Inglaterra, que é um serviço público que implementou isso e considera custo efetiva, existem muitas críticas ainda por parte da comunidade médica de que ainda talvez seja muito restrito e que a gente perca uma parcela da população que, se identificada, poderia ter benefício desse exame, mas já é uma coisa muito à frente da gente. Algumas vantagens. Lá, como é tudo muito setorizado, os pacientes sempre passam por esse aconselhamento, né? O exame é sempre pedido dentro desse aconselhamento. São laboratórios centralizados, onde você consegue ter um melhor controle da técnica. E eles não realizam, em geral, painéis, somente dentro de contexto de pesquisa. Normalmente são testados BRCA1 e 2 e o P53. E isso que eu falei para vocês, dessa barreira, tem motivado a comunidade médica. Isso é um programa que é o Mainstream Cancer Genetics Program, que é do Royal Marsden, e eles têm feito várias avaliações para tentar ampliar o acesso a esses testes, avaliações de custo-efetividade, que talvez esse corte de 10% ainda seja muito. E tem tido várias publicações visando facilitar o acesso. Isso foi uma publicação recente que eles fizeram. Como hoje, para câncer de ovário, a gente sabe que toda mulher com câncer de ovário deveria fazer essa avaliação e tem implicação, inclusive, em tratamento, para capacitar a equipe da oncologia, para que já ao diagnóstico do câncer de ovário, a paciente receba uma informação inicial, opte ou não por fazer o teste, e essa paciente ela é acompanhada, o resultado é acompanhado pela equipe da oncogenética, a paciente é convocada, se tiver alguma alteração, para receber uma orientação mais completa, visando agilizar esse processo, dado que hoje a gente sabe que essa informação tem implicação, inclusive, no tratamento das pacientes. Enfim, como conclusões que eu trago para vocês, é que, assim, mesmo fora do Brasil, onde a gente já tem um acesso muito maior ao aconselhamento genético, um grande número de pacientes ainda deixa de ser identificado. A gente tem um déficit muito grande de profissionais capacitados para realizar o aconselhamento, especialmente aqui no Brasil, em que a gente não tem essa figura que ajuda tanto, que é o Genetic Counselor. E a gente sabe que a gente precisa muito trabalhar para diminuir essas barreiras de acesso. Então, no SUS, a gente tem uma barreira de acesso muito grande, mesmo dentro das operadoras de saúde, e a falta de profissionais capacitados. O que é muito importante, eu queria frisar para vocês, é que o aconselhamento e a avaliação por parte de um profissional capacitado, ela é indispensável para que o teste seja utilizado da melhor maneira, e é necessário que a gente eduque os pacientes, os profissionais que se relacionam com esses possíveis candidatos e aos familiares para identificar os indivíduos que devem passar por uma avaliação, que a gente desmistifique muita coisa que a gente tem em relação a aconselhamento e teste genético. E queria trazer para vocês um pouquinho da Rede Brasileira de Câncer Hereditário, que a Patrícia vai falar um pouquinho mais para vocês depois, que é um grupo, uma organização que compreende 11 centros no SUS, onde a gente faz aconselhamento genético, ainda com muita limitação de teste, diversas dificuldades, mas que a gente tem trabalhado muito para poder melhorar o acesso e o cuidado dos nossos pacientes. É isso, acho que a gente, juntos, né, a gente consegue tentar mudar essa realidade. Muito obrigada. Muito bem.
Deixa eu chamar agora, então, a Patrícia Prola. Ela é professora do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, Patrícia, por favor. Aqui já. Boa tarde a todos. Eu queria também fazer um agradecimento especial pela oportunidade de estar aqui hoje. Para mim, realmente é uma honra estar aqui. Eu já estive uma vez antes nesse evento. Foi uma experiência bem marcante. E hoje é muito especial estar aqui também falando novamente sobre esse tema que é tão importante para tantas pessoas em tantas diferentes áreas. Eu só vou pedir aqui para... Pronto. Então, eu vou falar em seguimento à apresentação da doutora Ana Carolina. Eu vou focar um pouquinho mais no cenário da avaliação do risco genético de câncer, do aconselhamento genético, do próprio mapeamento genético aqui no Brasil. E a minha ideia é mostrar para vocês que a gente tem uma enorme oportunidade de prevenção com essas estratégias, mas que a gente também tem imensos desafios. E a única maneira que a gente tem de enfrentar e transpor essas barreiras é trabalhando juntos. Não tem como uma instituição, um grupo, uma categoria de profissionais conseguir trabalhar junto nessa área. Como a Sabrina colocou, eu sou médica geneticista, sou em boa parte voltada para a carreira acadêmica, e há 3 anos agora eu tenho o privilégio de coordenar a Rede Brasileira de Câncer Hereditário, que é uma iniciativa de um grupo de profissionais da saúde, de pesquisadores, que está tentando mudar essa realidade. Então, para nós, a oportunidade de falar aqui é realmente muito importante. A Ana Carolina facilitou imensamente a minha tarefa, porque ela nos deu uma base muito importante e muito sólida do que eu vou falar. Eu vou repetir algumas coisas só para consolidar esse conceito, mas muitas das coisas ela já falou. Então, a gente tem 2 áreas principais dentro da oncogenética. Uma delas é mais voltada para a avaliação de famílias de pacientes que têm alterações herdadas, que dão um risco maior para câncer, como a Ana Carolina muito bem colocou. E a gente tem uma outra área em que também se faz uma forma de mapeamento genético, um teste genético, mas que é mais realizado no tumor, em que a gente vai usar essa informação para fazer, então, uma decisão acerca do melhor tratamento para o paciente. Existe uma interface entre essas 2 áreas, mas o que a gente vai fazer hoje é se focar nessa área mais aqui à esquerda, que é a área de aconselhamento genético e de avaliação do risco hereditário. O que é importante também a gente enfatizar, e eu estou com dificuldade para passar o slide aqui. Não está passando. Alguém pode me ajudar? O que a gente precisa enfatizar é que cerca de 10% a 15% de todos os casos de câncer vão ser causados por uma predisposição hereditária. Essa proporção varia um pouquinho de tumor para tumor, a doutora Ana Carolina já comentou isso também, mas numa doença que é tão prevalente, 10% que pode parecer pouco, na verdade é um número muito considerável de pacientes que necessitaria de uma avaliação. Então, isso aqui também a Ana já colocou, eu quero só salientar alguns pontos. Por que é importante a gente identificar pessoas que tenham uma predisposição hereditária ao câncer? Primeiro, porque essas pessoas vão ter um risco de câncer muito maior que a média das pessoas. É comum a gente ter diagnósticos em uma idade bastante jovem, que é o pico da produtividade da vida dessa pessoa. A gente pode ter um risco aumentado para outros familiares também terem esse risco genético. Em média, familiares de primeiro grau, que são os pais, os irmãos e os filhos, vão ter 50% de chance de também ter uma alteração genética, se a gente encontrar, né, no familiar. Existem hoje várias estratégias de prevenção ou de redução de risco que são eficazes nas pessoas que têm essas alterações genéticas. Então, a gente identificando elas em tempo, a gente consegue agir também em tempo para reduzir o risco de câncer. E
tão importante quanto identificar uma pessoa que tem uma alteração genética ou que tem uma predisposição hereditária é definir dentro de uma família quem são as pessoas que têm alteração e, portanto, precisam ser encaminhadas para programas especiais de prevenção ao câncer, quanto identificar aquelas pessoas da família que não herdaram essa alteração, né? Então, a gente pode, dentro de uma família, ter vários indivíduos que, apesar de estarem em uma família de alto risco, não herdaram alteração genética e, portanto, não vão ter esse mesmo alto risco, e que a gente pode dispensar, né, de todas essas estratégias de acompanhamento muito intensivo e de outros procedimentos que, às vezes, são bastante drásticos. Então, se é tão importante a gente identificar essas pessoas, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é se a gente está realmente fazendo tudo o que a gente deveria no Brasil na identificação dessas pessoas de maior risco, onde a gente pode atuar com elas e com seus familiares em termos de prevenção. Tá? E a resposta é muito simples, a gente não está fazendo tudo o que a gente poderia, a gente está muito longe, né, infelizmente, de um cenário ideal. Então, vamos começar revisando o que é esse processo de avaliação do risco genético, que a Ana Carolina já comentou um pouquinho. Então, ele é um processo que a gente considera um processo de alta complexidade, que inclui a avaliação da pessoa que teve câncer e, muitas vezes, de seus familiares, a definição de riscos de câncer e de outras patologias que podem estar associadas, a definição da indicação de fazer ou não um teste genético, qual teste genético é o melhor, qual metodologia é mais adequada, e depois, quando a gente tem um resultado, seja ele qual for, definir recomendações de como essa pessoa deve ser acompanhada a longo prazo em relação aos seus riscos, independente do resultado do teste genético, seja ele positivo, negativo ou inconclusivo. Além disso, esse processo, por que ele é de alta complexidade? Porque o profissional que realiza essa avaliação tem que ter uma expertise em várias áreas. Tem que ter uma expertise em oncologia, em genética clínica, em diagnóstico molecular, tem que entender muito, né, da avaliação das mutações, o que significa uma mutação, se ela tem uma função danosa para aquele gene ou não. Também tem que ter uma expertise em aconselhamento genético e uma grande habilidade de comunicação, porque a gente vai estar transmitindo para uma pessoa leiga informações que são muito complicadas, informações que são muito abstratas. A gente vai estar falando de um gene, que é uma coisa que a gente não enxerga, de uma mutação. A gente não vai estar falando de situações absolutas, a gente vai estar falando de probabilidades. E, muitas vezes, a ciência ainda não nos permite ter respostas fechadas. A gente vai ter, muitas vezes, incertezas. E nada disso são elementos que são fáceis de comunicar. Então, a pessoa tem que ter um treinamento muito grande na comunicação desse tipo de informação complexa. Idealmente, o aconselhamento genético, como a doutora Ana já colocou, deve ser em equipe multidisciplinar. E como, na maioria das vezes, a gente vai ter condutas médicas em que a gente vai estar recomendando cirurgias, a gente vai estar recomendando tratamentos específicos. Hoje em dia, a gente tem já tratamentos oncológicos, quimioterapia, que pode ser direcionada para a presença ou não de uma mutação. É absolutamente essencial a presença do médico, de um profissional médico nessa equipe. Então, hoje no Brasil, qual que é o nosso cenário? Então, o aconselhamento genético como um processo, ele está formalmente citado e incluído na competência de 3 profissões: a do médico, a do enfermeiro e a do biólogo. Esse é um processo que as próprias profissões fazem todo um estudo da atividade profissional em si e da adequação dessa profissão em relação àquela competência. Ainda hoje, a gente não tem outras profissões com aconselhamento genético no Brasil incluído nas suas competências e, portanto, eles não estão ainda legalmente habilitados a realizar aconselhamento genético de uma maneira formal. Outras barreiras importantes. Na formação médica, a única área que hoje, infelizmente, né,
tem algum treinamento em aconselhamento genético, em como veicular essa informação complexa de alterações genéticas e moleculares, por exemplo, durante a residência médica, é a genética clínica. Não faz parte da prática profissional de outras especialidades médicas, né? Então, somente a genética clínica inclui formalmente no currículo de formação dos médicos residentes essa atividade. E também, infelizmente, a gente não tem hoje no Brasil cursos de formação em aconselhamento genético nos moldes que existem cursos em vários outros países do mundo, como, por exemplo, também a Ana Carolina colocou, na Inglaterra, nos Estados Unidos. A formação de um Genetic Counselor é uma formação de 36 meses, em média, 24 a 36 meses, dependendo da formação, em tempo integral, e são mais de 1.000 horas de treinamento prático sob supervisão. Então, infelizmente, a gente não tem ainda no Brasil, né, mesmo para profissionais que são enfermeiros e biólogos que estão habilitados a fazer aconselhamento genético, a gente não tem ainda programas de formação nos mesmos moldes que a gente vê no exterior. E em relação ao teste, então, todo teste genético deveria ser, né, indicado por um profissional de saúde. A Ana também colocou que isso no mundo todo, a gente tem uma recomendação de várias entidades de que o teste genético ele deve ser realizado no contexto do aconselhamento. Então, uma pessoa que tem uma indicação de fazer o teste tem direito a essa avaliação antes e após a realização do teste. O teste deve ser feito de acordo com indicações específicas, ele não é realmente para todo mundo. E a oferta direta ao consumidor, apesar de não recomendada, infelizmente, ela está se tornando cada vez mais comum, ela ocorre em outros países também, mas já aqui no Brasil é bastante comum a gente ver situações em que ocorre o teste genético de várias áreas, não só da área da oncogenética, diretamente ao consumidor, sem passar pela orientação de nenhum profissional de saúde, o que é bastante temerário. Em relação à indicação dos testes genéticos, a gente já tinha, né, no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, há alguns anos, critérios para indicação desse teste. Mas esses critérios eram muito restritos e um trabalho bastante amplo da Rede Brasileira de Câncer Hereditário, junto com a ANS, nós, então, conseguimos, para janeiro desse ano, ampliar significativamente os critérios de indicação. Então, por exemplo, para situações de câncer de mama e câncer de ovário, em que a gente suspeita de uma predisposição hereditária, hoje as diretrizes da ANS, que então regulam a atuação dos convênios de saúde, dizem que a cobertura é obrigatória para situações que são as mesmas situações do NCCN, que é o guideline americano, que a Ana mostrou para nós aqui, inclusive a própria guideline. Tem uma pequena exceção, que é um caso isolado, antes dos 45 anos, se não for triplo negativo, porque houve um entendimento de que, nesses casos, a frequência de uma alteração genética ela é muito baixa, e realmente ela é baixa. Então, a gente tem uma diretriz nacional para a saúde suplementar que é praticamente idêntica à diretriz nos Estados Unidos. E para a próxima edição do rol da ANS, a gente está agora trabalhando com eles em relação à inclusão da indicação, da possibilidade de fazer análise em painéis, que é uma coisa que falta hoje. Tem situações em que a gente tem essa necessidade, em que realmente o paciente tem uma indicação para testar mais de um gene, e a gente não consegue fazer porque não é ainda de cobertura obrigatória dos convênios. Para os pacientes do SUS, isso não é uma questão unicamente relacionada à oncogenética, ainda não há acesso a nenhum exame de diagnóstico molecular. Ou seja, qualquer paciente que seja usuário exclusivo do Sistema Único de Saúde não consegue fazer, não consegue fazer o teste, exceto raras situações em que a gente tem algumas oportunidades em projetos de pesquisa, né, em projetos de pesquisa clínica. Então, é um contrassenso, porque o SUS reconhece a importância da avaliação genética, o SUS remunera aconselhamento genético, a gente tem
na rede brasileira de câncer hereditário vários centros que têm ambulatórios de avaliação do risco genético, que atendem centenas de pacientes, mas na maioria deles a gente vai precisar fazer o teste genético e a gente não consegue ir adiante, o que é muito frustrante, porque a gente identifica um paciente de alto risco, onde a gente precisa definir se tem ou não tem a mutação, e a gente não consegue ir adiante porque o sistema não paga a realização do teste. Então, para finalizar, eu trouxe alguns exemplos. Eu quero mostrar para vocês o que eu entendo que sejam importantes desafios que a gente tem pela frente nessa área. Não são os únicos, são alguns que eu selecionei até porque a gente não ia ter tempo para falar de tudo. Então, o primeiro grande desafio que a gente tem aqui no Brasil é o acesso à informação. Então, esse é um slide, eu peço desculpas, está em inglês, que eu apresentei ano passado num evento nos Estados Unidos, que eles tinham a mesma pergunta: o quanto se sabe sobre câncer hereditário? Nesse evento era câncer hereditário de mama e ovário no Brasil. E eu fiz, na época, isso foi em abril de 2015, um levantamento da literatura disponível e identifiquei 11 estudos publicados sobre alterações nesses genes, que são os famosos genes da Angelina Jolie, o BRCA1 e 2, e um número total de menos de 200 pacientes testadas, cujo resultado foi publicado na literatura científica. Tá? Isso foi em 2015. Isso é um absurdo se a gente pensar em estudos como, por exemplo, esse, que é um estudo que foi publicado também, né, recentemente, que incluiu vários países, está certo, inúmeros centros, mas onde eles relatam a experiência com quase 20 mil pacientes que têm mutações em BRCA1 e 12 mil pacientes que têm mutação em BRCA2. Então, a gente não tem acesso à informação do tipo de mutações, do tipo de alterações genéticas das nossas pacientes brasileiras. A literatura científica não consta essa informação. E a gente sabe que milhares de pessoas, isso aqui é uma estimativa bem grosseira, provavelmente até mais do que 6 mil mulheres e homens tenham sido testados no Brasil, pelo menos para BRCA1 até hoje. Mas essa informação, ela, é claro, ela é dada para o paciente, ela é do paciente, mas em muitos países existe uma prática em que se solicita para o paciente a autorização para disponibilizar essa informação em bases de dados públicas. Se eu amanhã tiver uma outra pessoa que tem uma alteração que nunca foi vista em nenhum lugar, eu posso acessar essa base de dados públicas e ver se foi encontrada em outra pessoa, em outro país, e isso nos ajuda muitíssimo na interpretação desses dados. Então, a gente tem hoje em dia uma diretriz profissional, as pessoas que trabalham na área da genética, de que esses dados deveriam ser publicizados. A gente precisa ter acesso à informação, a gente não precisa comprometer a privacidade do paciente, não precisa aparecer nome, nem telefone, nem data de nascimento, claro que não. Mas que a gente saiba que tipo de alterações genéticas, por exemplo, a gente vê na população brasileira. E existem programas internacionais em que realmente existe esse estímulo para que o próprio paciente contribua com essa informação que pode ser útil para pessoas em qualquer outro lugar do mundo. O segundo desafio é realmente o reconhecimento e a identificação correta das pessoas em risco. Isso é um grande problema, porque a maioria dos profissionais de saúde que vão estar trabalhando com os pacientes que têm maior risco ainda não têm familiaridade, na sua maioria, né, para identificar quem são as pessoas que merecem esse tipo de avaliação. Então, identificar, né, uma pessoa de alto risco genético, uma pessoa que tem uma alteração genética, pode modificar drasticamente a vida e o tratamento desta pessoa e de várias outras pessoas na família dela. Né? Então, não é uma intervenção que é só para aquele indivíduo, é uma intervenção que pode beneficiar aquele indivíduo e várias outras pessoas da sua família. Certo? Então, qual é a solução para esse desafio? O que a gente precisa fazer? A capacitação profissional. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia, mas a gente precisa enfrentar essa barreira e a única maneira é com treinamento. Este não é um problema nosso no Brasil, a doutora Ana Carolina já mostrou esse dado, eu estou trazendo aqui
um paper do Instituto Nacional do Câncer, nos Estados Unidos, onde está ali destacado em vermelho, que, mesmo nos Estados Unidos, que é um país que tem mais recursos, mais formação, que tem a profissão do Genetic Counselor, mesmo lá, existe uma barreira nesse sentido, né, que limita o acesso, porque os profissionais de saúde que atendem esses pacientes não reconhecem ou não sabem ainda identificar quem merece uma avaliação de risco e quem não precisa. Então, eu trouxe aqui um caso para a gente exemplificar esse desafio. Esse é um caso real, uma mulher de 34 anos, que foi encaminhada por um hospital do SUS, para um centro de atenção terciária, para investigar um nódulo na mama direita. Ela relatava um diagnóstico prévio de câncer de mama triplo negativo, na mama esquerda aos 27 anos, foi tratada com cirurgia e quimioterapia, e, na época, ela já havia relatado uma história familiar que uma prima paterna tinha tido também câncer de mama em idade jovem. Ela foi tratada para aquele câncer de mama dela, foi acompanhada por 5 anos, como é o recomendado, e depois de 5 anos, aos 32 anos, ela teve alta do acompanhamento oncológico. Depois que ela teve alta por inúmeras questões da vida pessoal dela, ela fez acompanhamento irregular, ela não conseguiu fazer mamografia a cada ano, e 6 meses após a alta dela, uma tia, dessa vez uma tia paterna, foi diagnosticada com carcinoma seroso de ovário aos 53 anos. Essa tia veio, então, para atendimento, junto com a nossa própria paciente, né? A paciente tinha um nódulo na mama direita, que foi biopsiado e foi identificado, então, um segundo tumor. Foi feito, então, nesse momento, o teste de mutações em BRCA1 e 2, que revelou que ela tinha uma mutação em BRCA1. Então, tinha vários sinais nessa história, né? Tinha uma história familiar prévia, tinha um diagnóstico em idade jovem, triplo negativo, com história familiar, ou seja, tinha um motivo para a gente pensar ou suspeitar de câncer hereditário, e já naquela época do diagnóstico inicial, havia uma indicação para fazer o teste genético. Isso, infelizmente, não foi reconhecido, e a paciente, então, evoluiu para um diagnóstico de um segundo tumor. Talvez, com o correto encaminhamento, nesse caso, a gente pudesse ter evitado esse segundo diagnóstico. Inclusive, também, talvez a gente pudesse, se tivesse a informação nessa família, precocemente, talvez a gente também pudesse ter evitado o diagnóstico de câncer de ovário na familiar da nossa paciente. Então, esse é um exemplo de como reconhecer essas situações de risco pode fazer uma enorme diferença para a paciente e para os seus familiares. O terceiro desafio é o acesso à avaliação de risco genético para todas as pacientes, ou seja, uma avaliação por um profissional devidamente capacitado. Então, essa é uma mulher de 46 anos, usuária do SUS, pergunta ao seu ginecologista qual o risco de câncer para suas 2 filhas. Ela já teve um diagnóstico, né, aos 45 anos de idade, de câncer de mama, e tem uma história familiar importante também de câncer de mama, de leucemia e de câncer gástrico. Não há, no serviço em que ela consulta, uma avaliação de risco genético na cidade, não existe, e a possibilidade que ela tem mais próxima de fazer essa avaliação em um centro de referência do SUS fica a 500 quilômetros da cidade de residência dela. E, para piorar as coisas, o teste genético não é oferecido aos usuários do SUS. O ginecologista, então, sugere o teste de BRCA1 e BRCA2, o qual a paciente paga, porque ela não tem como fazer pelo SUS, e o resultado do teste de BRCA1 e BRCA2 é negativo. Nenhuma recomendação adicional é feita, a paciente acaba se tranquilizando com esse resultado negativo e segue acompanhamento com mamografia anual. 2 anos após, a sua irmã de 40 anos é diagnosticada com um tumor que a gente chama de sarcoma, e a irmã, então, tem um convênio de saúde, e pelo convênio de saúde ela faz um teste genético para um outro gene, também de alto risco, como o BRCA1 e BRCA2, que também pode estar associado a câncer de mama, mas que está associado à ocorrência de outros tumores, como leucemia, câncer gástrico e sarcoma, e o resultado é positivo. Então, na verdade, essa família não tem uma alteração em BRCA1 e 2,
mas tem uma alteração em um outro gene que tem um risco de câncer tão elevado quanto aquelas famílias que têm mutações em BRCA1 e 2. A paciente não tinha acesso direto à avaliação de risco com um profissional especializado e não tinha direito ao teste genético pelo SUS. A gente tem aqui duas barreiras importantes. O profissional de saúde inicialmente não reconheceu a necessidade de avaliação de outros genes para essa família além de BRCA1 e 2, e com o encaminhamento ágil a um serviço capacitado, talvez o diagnóstico de um tumor na familiar pudesse ser evitado. O nosso quarto desafio, acho que esse vai ser o último que eu quero apresentar para vocês, é a qualidade dos serviços prestados. De novo, isso não é um privilégio da gente aqui no Brasil. Esse é um problema global e a gente tem visto algumas iniciativas no sentido de minimizar os problemas com a qualidade, né? Que são processos de controle de qualidade. E esses processos estão começando aqui, mas a gente está realmente muito no início. Então, a avaliação de risco genético, além de uma atividade de alta complexidade, ela é multidisciplinar, como a gente já viu, e ela geralmente é desenvolvida em múltiplas etapas. Tem muitos profissionais que acabam sendo envolvidos nessa avaliação e que vão ter um papel fundamental, cada um deles, nas diversas etapas, desde o reconhecimento de um paciente de risco, a avaliação inicial, a avaliação dos familiares, a indicação do teste genético, depois a interpretação do teste genético, o chamamento dos familiares e assim por diante. E a gente tem a obrigação de assegurar que cada uma dessas etapas seja realizada com a melhor competência e qualidade possível. Então, em países europeus e também nos Estados Unidos e no Canadá, existem programas de certificação, onde se tem que, inclusive, fazer recertificação periódica cada 2 ou cada 3 anos, para profissionais de saúde e para laboratórios que estão envolvidos nas avaliações de risco genético, especialmente nessa área do câncer, mas em outras áreas também. Então, existe o controle de qualidade e certificação dos laboratórios por agências regulatórias e programas privados específicos. Então, para cada gene que a gente analisa no laboratório, tem que ter um programa de certificação. E existem diretrizes e políticas de saúde para facilitar a aderência e as intervenções redutoras de risco e de prevenção a longo prazo. Então, cada uma dessas etapas é muito bem regulada e os profissionais de saúde têm que obrigatoriamente passar por uma certificação periódica. Então, para a gente ilustrar uma dificuldade que a gente tem ainda de regulação mesmo, de controle de qualidade, esse é um caso de uma mulher de 28 anos que foi diagnosticada com câncer de mama triplo negativo. Ela foi referida pelo seu oncologista para avaliação de risco genético e tinha na família uma história de uma avó que teve 2 tumores, câncer de mama e câncer de ovário. E ela tem convênio de saúde, então, com essa história de câncer de mama em idade jovem, câncer de ovário na família, a gente vai suspeitar de mutações em BRCA1 e 2, pode também ter uma alteração em um outro gene, mas essa vai ser a nossa primeira suspeita. No caso dela, então, foi solicitado o teste, o convênio cobria o teste e o teste foi realizado, então, num laboratório comercial contratado pelo convênio de saúde e o resultado foi negativo. Sabendo que tem outros genes relacionados a câncer de mama e ovário que não só a BRCA1 e BRCA2, foi sugerido, né, que fosse avaliados outros genes nessa situação, mas como como o plano de saúde da paciente não cobria, e na verdade nenhum convênio de saúde hoje cobre a realização de análise com um painel de genes, ela optou por não seguir adiante. Ela entendeu que essa era a principal suspeita, que ela ia fazer, então, o outro teste, ampliar o teste em um outro momento em que ela tivesse condições de pagar ou se o convênio futuramente cobrisse essa análise. 14 meses após a avaliação genética, a oncologista entrou em contato conosco e relatou que a paciente progrediu para uma doença metastática da mama e, para definir melhor o tratamento da paciente com quimioterapia, a oncologista pediu um teste genético no tumor. Até então, a gente tinha feito o teste genético no sangue, que é o que a gente faz para ver se tem uma alteração herdada, se tem uma alteração genética familiar.
Esse exame no tumor ajuda o oncologista a definir se existe algum tratamento que possa ser realizado mais direcionado para aquele tumor específico. E no tumor da paciente apareceu, então, uma alteração em BRCA1. Né? Isso pode acontecer só no tumor, ou pode ser que essa pessoa tenha uma mutação herdada que também vai aparecer no tumor. Com essa dúvida, nós, então, encaminhamos uma nova análise de mutações no sangue, um novo teste genético, e este resultado foi positivo, então, confirmando que, na verdade, a paciente tinha, sim, uma alteração herdada em BRCA1, que também apareceu no tumor dela, e que o primeiro exame não identificou por uma falha técnica, provavelmente por uma deficiência de controle de qualidade naquele laboratório. Então, a certificação laboratorial em diagnóstico molecular existe no Brasil, mas o treinamento e a certificação específicos, né, para determinados genes ou determinadas doenças não são exigidos de laboratórios ou de responsáveis técnicos no país ainda. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa abordar, porque faz toda a diferença. A gente precisa, eu, enquanto médica, preciso acreditar no resultado que eu estou recebendo e que eu vou transmitir à minha paciente. Não preciso nem dizer para vocês que, obviamente, a minha paciente quer também acreditar que aquele é o melhor resultado que a gente possa ter. E não há auditoria sistemática da qualidade de serviço, especificamente em diagnóstico molecular no Brasil. Então, em resumo, né, nós precisamos estimular a busca de conhecimento do público em geral sobre a importância e as indicações da avaliação de risco do câncer. Nós precisamos promover uma capacitação em avaliação do risco genético de câncer para profissionais de saúde em diversos níveis e diversas profissões. Garantir acesso à avaliação de risco genético do câncer para indivíduos de alto risco e garantir padrões mínimos de qualidade dos serviços mediante ações regulatórias. Eu vou só finalizar apresentando para vocês novamente a Rede Brasileira de Câncer Hereditário. A doutora Ana Carolina já contou um pouquinho para vocês. Nós somos um consórcio de instituições que têm atendimento de avaliação de risco genético para câncer pelo SUS. Todas essas instituições prestam esse serviço. Temos uma enorme barreira para realizar o teste genético pelo SUS. A gente faz toda a avaliação, mas depois, na hora de pedir o teste, a gente tem uma restrição enorme. Muitas vezes só consegue testar algumas pacientes que tenham critérios muito específicos dentro de algum projeto de pesquisa. A nossa missão é desenvolver, apoiar e disseminar a prática da oncogenética no Brasil, considerando em todas as ações a base de evidências e rigor científico, a multidisciplinaridade, a transparência e a qualificação de profissionais e o uso eficiente de recursos em benefício da sociedade. E, nesses últimos 2 anos, na verdade, 2016, foi um ano que até agora a gente conseguiu fazer atingir várias das nossas metas. Algumas ações que a gente está fazendo e está planejando para 2017 são, então, cursos regionais de atualização em oncogenética para médicos, viabilização de bolsas para capacitação em programas de 12 meses de treinamento em oncogenética também para médicos, é uma parceria com o Instituto Nacional de Câncer e a AstraZeneca, e também a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, cursos de treinamento intensivo em boas práticas laboratoriais para análise de BRCA1 e 2, a gente começou com genes mais comuns, esse curso já aconteceu recentemente, e a gente teve, então, também a participação de um grupo de certificação internacional europeu, que é o EMQN, revisão e atualização dos procedimentos da ANS, ou seja, a revisão do rol de procedimentos de cobertura obrigatória para 2018, com a previsão já, a gente está batalhando por isso, da inclusão da possibilidade de solicitar o teste por painéis de genes e a apresentação de uma proposta de uma área de atuação em oncogenética, não só para médicos geneticistas, como é hoje, mas para incluir, então, a capacitação e a certificação para profissionais médicos de outras áreas relacionadas ao cuidado de pacientes com câncer. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, e eu fico, então, aberta depois para perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Patrícia, doutora Ana Carolina, por nos dar esse panorama, né, do cenário do mapeamento genético no mundo e no Brasil, e como a gente ainda tem que caminhar com esse tema por aqui, né? E para dividir aqui essa conversa com a gente, eu quero chamar mais algumas pessoas. A gente vai iniciar, então, o nosso debate. Vou pegar minha listinha aqui. Eu gostaria de chamar a Tabata Martins, que é enfermeira de práticas avançadas do Hospital São José. Também o Dr. Rodrigo Guindalini, oncologista, clínico e oncogeneticista do Grupo CAN de Salvador. Bem-vindo. Também a Karine Rodrigues, ela é psicóloga responsável pelo Ambulatório de Câncer Hereditário do ICESP. Dr. Sérgio Mazzilli, mastologista e ginecologista do ICESP. Também a doutora Milena Pérez Mack, médica oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Será que eu chamei todo mundo? Temos mais... Pois é, temos mais uma cadeira. Acho que dá para a Cristiane vir aqui, né? Cristiane, que é paciente. A Cristiane... É Karine Rodrigues, né? Como é que é? A Cristiane é paciente. Você passou por câncer de mama. É isso, Cristiane? Muito bem. Estão todos aqui? Estão todos aqui? Que bom. A gente pode iniciar, então, essa conversa com a doutora Karine, que é psicóloga. Doutora Karine, quais são as principais aflições do paciente antes da realização do teste e também na entrega do resultado? Eu vou passar por isso, né? Eu como paciente, e eu estou bem apreensiva. Acho que assim, como você falou que o diagnóstico de câncer, o primeiro princípio, né, que o paciente tem com o diagnóstico de câncer já vem a questão da morte, né? Então, já é um impacto enorme quando a gente fala de câncer. Quando a gente fala de câncer hereditário, esse impacto, diante desses 6 anos que eu venho trabalhando com pacientes com câncer hereditário, ele é muito grande, porque não é só a questão de você ter um risco, diante desse resultado desse teste genético, de você ter um risco de ter um câncer. Além disso, essa questão da hereditariedade ela é muito forte, né? Não é só você. Você pode ter filhos que podem também ter esse risco grande de desenvolver esse câncer. E, nas minhas pesquisas que eu tenho feito, essa questão da hereditariedade ela tem sido muito aflitiva, porque vem gerações. Né? O que vai ser feito a partir de agora? Então, muitas questões são feitas. Então, a ansiedade desses pacientes ela é muito grande por essa questão de poder desenvolver um câncer e ainda essa questão da hereditariedade, né? De ter descendentes também que possam herdar esse câncer. E a gente já vem de histórias assim de pacientes que viram muitos familiares morrerem dessa mesma doença. Então, a questão psicológica ela é muito forte. Como vocês, médicos, têm visto isso em consultório? Como é que fica a cabeça dos pacientes, né, na hora de um resultado positivo, na ansiedade, enquanto aguardam o resultado? Sabrina, eu acho que é interessante a gente colocar que esse primeiro contato com o teste, sendo ele positivo ou negativo, sem dúvida, é um momento de muito estresse, muita ansiedade para a paciente. Mas inúmeros estudos mostram que essas pacientes elas já vivem sobre um estresse, porque elas têm já inúmeros casos na família de câncer, já viram muitas vezes isso acontecer, então elas já vivem de uma forma diferente, com esse medo, com essa ansiedade. No momento que você faz o diagnóstico, sendo ele positivo ou negativo, principalmente o positivo, você aumenta essa ansiedade, mas no decorrer do tempo, quando você mostra para a paciente todos os benefícios que isso
traz para ela, não só para ela, como para toda a família, com o acompanhamento, você vê que o estresse ele vai diminuindo progressivamente. Então, essas pacientes, depois de um acompanhamento mais longo, você pergunta para ela, e aí, valeu a pena você ter feito o teste? Sem dúvida, muitas respostas positivas vêm. Naquele momento pode ser bastante estressante, mas no decorrer do acompanhamento, esse estresse vai diminuindo bastante. E é importante colocar também que, muitas vezes, o teste negativo evita com que essa paciente seja submetida a uma série de exames que ela já vinha fazendo. Então, muitas pacientes chegam com muitos casos na família, e aí você descobre uma mutação na família, aí você testa aquela paciente e ela não possui aquela mesma alteração. Então, essa paciente ela pode diminuir um pouco o passo. Não quer dizer que ela não tenha mais risco de ter câncer, mas ela pode diminuir um pouco o seu ritmo. Eu queria só complementar o Dr. Rodrigo e a colega psicóloga também. A gente, no nosso serviço, é tão importante, a gente se sentiu com tanta importância do acompanhamento psicológico, que nós incorporamos a presença do psicólogo na sala na primeira visita, né? E depois, se houver uma necessidade de fazer um acompanhamento específico, claro que a profissional psicóloga segue com esse acompanhamento. Eu estou de pleno acordo com o Dr. Rodrigo, a gente tem visto isso também, que apesar de uma ansiedade inicial que é absolutamente normal e esperada, a realização do teste, muitas vezes, ela dá um fechamento para um processo, né? E ela consegue dar um pouco mais de objetividade, né? A definição do que vai ser feito, que tipo de tratamento, que tipo de conduta. Nesse sentido, tem vários estudos mostrando que, quando o paciente pode falar com uma equipe multidisciplinar, quando ele tem a oportunidade de falar com várias pessoas, né, que vão estar envolvidas no cuidado, o enfermeiro, o psicólogo, o especialista em oncogenética, o cirurgião, o oncologista, a ansiedade tende a diminuir, ou ser mais rapidamente, ou ser menor. Então, assim, de novo, essa abordagem multidisciplinar é muito importante. Eu acho que, complementando tudo isso, essa questão da importância de um bom aconselhamento genético, né? Essa questão de dizer o porquê desse teste, de uma boa equipe que possa estar vendo a função desse teste e fazendo todo um processo de acompanhamento, porque essas famílias elas vão ser acompanhadas por muito tempo, por diversas gerações, né, muitas vezes. E quando se faz um aconselhamento bem feito, quando tem uma equipe que diminui esse estresse, como o Dr. Rodrigo tem falado, que possa falar com o paciente sobre a informação mesmo, dele entender esse processo dele, as coisas acontecem de uma maneira muito melhor. E quando se tem a possibilidade, né, eu acompanhei o ambulatório de neoplasia endócrina múltipla durante o meu mestrado por 3 anos, e essa questão da primeira consulta, né, do psicólogo estar junto, quando se dá o resultado do teste, é fundamental, justamente porque muitas vezes a gente vai trabalhar outras angústias, né, outras questões que esses pacientes têm, que às vezes eles não conseguem falar com o médico, então é trabalhar essa parte emocional mesmo. E tendo esse acompanhamento, né, dessa equipe multidisciplinar, desse aconselhamento genético bem feito, vai dar um resultado muito maior para todo o processo dele. A ansiedade vai diminuir, os índices de depressão vão diminuir, e esse paciente ele vai poder aderir muito mais todo esse processo de tratamento. Eu, como paciente, posso dizer, né, eu estou super ansiosa, receosa, mas eu quero muito fazer e já ter o resultado para, assim, tomar, se for positivo, tomar todas as providências necessárias, né? Então, acho que a gente não tem que ter medo, né? Não pode ter medo. E até falando um pouco do apoio psicológico, eu tive bastante apoio psicológico na quimioterapia. Eu fiz minha quimio no CPO e tenho uma equipe multidisciplinar e realmente foi uma ajuda, assim, muito significativa, né? Esse apoio psicológico no tratamento. Foi muito legal. Cristiane, você já fez o teste genético? O mapeamento já? Não era hora de eu falar com você ainda, mas só para a gente saber, né? Já que a gente está falando da ansiedade do paciente. Eu tenho uma vivência um pouquinho maior do que eu gostaria, porque eu tive câncer de mama em 93 e retomei, eu tive um segundo primário agora em 2014. Né? Em 93 ainda não existia esse exame, e agora ele saiu e deu o BRCA.
Só que antes disso, nesse intervalo, minhas 2 irmãs, eu já tinha 99% de que eu teria essa mutação, porque eu tenho 2 irmãs, tinha, né? 2 irmãs mais velhas, e as 2 também tiveram câncer de mama, e no caso delas, infelizmente, evoluiu com metástases e elas partiram, né? Então, a ansiedade do resultado não é tanto por mim, né? Que já deu o resultado, eu já tirei a mama, tirei os ovários, mas a minha maior dificuldade foi em falar com as minhas sobrinhas. Né? Eu ainda estou administrando isso, ainda não está... Eu falei com 2, mas a morte da mãe delas foi muito recente. Então, a psicóloga deve saber, eu estou dando um tempinho para elas administrarem isso, mas eu queria até falar uma coisa independente do que está aqui. Quando eu descobri esse segundo câncer, eu estava há uns 8 meses sem plano de saúde. E eu fui tratada, eu tive a bênção de cair no ICESP. E o ICESP tem a minha irmã tratava no AC Camargo pelo convênio, ela tinha um convênio muito bom, uma delas, né? E eu tratei no ICESP. E o do ICESP eu tive um resultado muito mais caloroso do que foi no AC. Então, essa questão de ter convênio ou não ter é muito assim a ser discutido, porque no AC Camargo foi extremamente desagradáveis situações que eu passei com a minha irmã durante o tratamento, né, um estresse absurdo por coisas desnecessárias. E no ICESP eu não tive esse estresse, né? Os meus estresses eram outras coisas, né? Um pouco menos relacionada à doença em si, mais ao que eu estava passando com as minhas irmãs. Mas assim é muito relativo. Eu acho que o convênio o convênio brasileiro, ele tem pontos positivos, mas tem bastante pontos negativos. E o ICESP, pelo menos, ele tem muitos pontos positivos. É óbvio que qualquer lugar vai ter alguma coisa negativa, mas não é o caso, né? Eu falo que a doença séria no Brasil, quando você cai num instituto desse, você tem um atendimento muito melhor do que em alguns convênios. Tá bom? Alguém gostaria de complementar? Oi, boa tarde. Eu sou cirurgião também do Instituto do Câncer. Acho que está ligado. Estão ouvindo? Estão ouvindo. É uma situação que tem ocorrido bastante hoje em dia é a banalização um pouco do procedimento cirúrgico. Ela exemplificou num caso que realmente há vantagem você fazer uma cirurgia profilática, mas infelizmente hoje em dia muitas pacientes, às vezes com câncer de mama, numa mama, têm feito procedimento ou radical ou mesmo bilateral, às vezes imaginando que isso vá trazer um ganho de sobrevida nessa paciente. Muitas vezes o profissional acaba fazendo esse tipo de procedimento, ou por desconhecimento também, muitas vezes tirando algum tipo de proveito. Portanto, acho que é importante, que nem foi comentado, uma orientação em todos os profissionais envolvidos nesse tipo de questão, de que a gente evite essa banalização do procedimento, de realizar cirurgias extensas e, muitas vezes, desnecessárias. A gente sabe que pacientes que apresentam já um câncer de mama e não são mutadas, não vão ter vantagem nessas cirurgias profiláticas. Ao contrário das pacientes mutadas, essas sim vão ter um grande benefício, tanto da profilaxia mamária, quanto da profilaxia ovariana. Então, acho que é importante a gente enfatizar a necessidade da consulta aos especialistas, aos oncogeneticistas e das pessoas que sabem manusear as pacientes com risco hereditário. Essa foi exatamente a visão do meu mastologista, né, Dr. Guilherme Novita, vocês devem conhecer, justamente isso. Não fiz ainda o teste genético, né, mas, na época, optou-se pela quadrantectomia. Né? Então, ele falou, olha, a questão do mapeamento genético, se você for positiva para BRCA1 e 2, isso a gente vai ver depois, né, de aí tirar as mamas, ovários, etc. Mas, no momento, ele optou pela quadrantectomia. Só mais um comentário, uma informação que é até desconhecida,
Mas o aumento de mastectomia tem sido uma situação exorbitante. Então, o número de cirurgias bilaterais e desnecessárias tem aumentado muito, não só no Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Tem sido motivo de diversos trabalhos atualmente. Bom, eu gostaria de saber do doutor Sérgio a visão, né, como mastologista, desse acompanhamento do paciente pelo mapeamento genético. Como é que é a conduta do mastologista? Acho que você já começou falando da cirurgia, né, que é super importante. Eu tenho a felicidade de poder trabalhar com os profissionais que estão aqui, então eu tenho muito acesso ao aconselhamento genético. Mas na clínica privada, o que a gente percebe é que muitas vezes a paciente, o mastologista é o primeiro profissional que vai ter contato com essa paciente. Então, de modo muito tranquilo, eu sempre foco muito o tratamento da paciente na situação inicial. Então, se ela já tem um câncer de mama, que tratemos o câncer de mama inicialmente, e ao longo do tratamento, aí sim, buscar a ajuda dos oncologistas e geneticistas, para aí sim orientar em que momento fazer o teste genético. Porque muitas vezes a gente percebe as pessoas atropelarem. Então, a paciente já querer fazer no início do diagnóstico o teste genético. Foi exatamente no teu caso que você, o Novita, um ótimo profissional, ele seguiu exatamente o que eu penso, que é você, com calma, a paciente vai sendo preparada, muitas vezes com o auxílio dos psicólogos, em que momento ela deve fazer esse tipo de aconselhamento genético. E, infelizmente, novamente, muitos profissionais têm pedido de forma aleatória, que nem se estivesse pedindo um hemograma, uma glicemia, tem pedido um cardiologista, um clínico da família. Então, eu, quando peço um teste genético, muitas vezes eu peço para o próprio oncologista solicitar após uma orientação. Aliás, eu acho que eles são mais preparados que muitos de nós para isso. Alguém mais gostaria de falar? Você quer a doutora Ana Carolina? E acho que isso que o Sérgio colocou da mastectomia bilateral é super importante, porque existe um pânico em relação a câncer de mama, principalmente quando se tem um primeiro diagnóstico, e o que eu vejo muitas vezes é uma falta de informação da paciente, que quase não existe uma indicação para uma paciente sem uma mutação deletéria comprovada fazer uma mastectomia bilateral, né? Principalmente porque hoje a gente tem acesso a testes. Isso foi feito numa época em que a gente não conseguia, como a Patrícia colocou. Numa família, pode ter uma paciente mutada e a irmã não. Então, não é porque a sua irmã teve câncer jovem, sem passar por uma avaliação adequada, que você precisa fazer uma cirurgia. E isso ainda é muito frequente. Mastectomia bilateral de imediato, sem uma avaliação oncogenética, e, inclusive, em pacientes que não tiveram câncer. Só pela história familiar, o mastologista, muitas vezes, já realiza o procedimento, e hoje a gente tem, felizmente, instrumentos para identificar quem tem ou não benefício. E também, assim, a gente sabe que você pode, inclusive, numa paciente mutada, acompanhar com exames de imagem, se essa for a opção da paciente, e a gente tem segurança para fazer isso. Eu só queria complementar o que a Ana Carolina estava colocando agora, que muitas perguntas que foram feitas quando a Angelina Jolie veio a público com essa informação era se ela não tinha sido muito radical, né? E todo mundo pergunta se... e algumas pessoas acabaram até ficando um pouco com medo de fazer o teste genético, pensando que, uma vez que vem positivo, você obrigatoriamente precisa fazer a mastectomia. Então, acho que é importante deixar aqui bem claro que isso não é uma obrigatoriedade. Uma vez que você, mesmo sendo positivo, você tem que colocar todas as opções na mesa. A paciente, em conjunto com os profissionais, tem que definir qual é a melhor conduta para ela naquele momento. Então, muitas vezes, você pode ter uma paciente, 2 irmãs, uma com 35, uma com 32 anos. A de 32 anos já tem 2 filhos, já amamentou, está tranquila, ela acha que está no momento dela fazer a sua cirurgia. Enquanto a de 35 ainda não teve nenhum filho. Eu posso podar esse momento de amamentação dessa paciente? Não, não é necessário. Então, eu posso chegar para ela, conversar com ela, falar, olha, vamos fazer um planejamento familiar, vamos, então, tentar adiantar um pouquinho esse seu planejamento de ter os filhos agora, e, num segundo momento, você faz a mastectomia, se você quiser. As pacientes que optam por não fazer a mastectomia, é importante frisar que a cirurgia dos ovários, a retirada dos ovários, reduz em 50% o risco de desenvolver câncer de mama nessas pacientes. Você pode usar medicamentos que reduzem risco de câncer em 50% também nestas pacientes.
o risco de desenvolver câncer nessas pacientes. E, além disso, você adiciona nessas pacientes, no acompanhamento delas, além da mamografia e ultrassonografia, você adiciona a ressonância magnética, como a Ana Carolina colocou, fazendo com que, caso venha se desenvolver tumores nessas pacientes, os tumores costumam ser infracentimétricos, ou seja, altamente passíveis de cura. Então, não é obrigatório fazer a mastectomia, é uma opção e tem que ser colocada na mesa. Eu gostaria de saber sobre o ponto de vista do enfermeiro, né, que ele faz parte dessa equipe multidisciplinar. Como é feito o acompanhamento, sob o ponto de vista de vocês? Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. E como foi muito bem exemplificado pela doutora Carolina, pela doutora Patrícia, eu ia falar, doutora, eu conheço a senhora muito pelo sobrenome, né? Então eu ia falar o seu sobrenome. E, na verdade, nós ainda não temos muitos serviços no Brasil onde existe um enfermeiro dedicado a esta prática no auxílio. Muito mais pela questão que foi aqui exemplificada, porque nos falta um pouco também de treinamento para isso. Né? No meu trabalho de especialização, que eu fiz no AC Camargo, eu justamente falei sobre o papel do enfermeiro nesse serviço de oncogenética e o que era necessário para que esse enfermeiro desempenhasse esse papel. Né? E o que eu verifiquei nos artigos foi um trabalho de revisão de literatura, não foi um mestrado, né, efetivamente, mas foi um curso de especialização. O que a gente percebe é que ainda, primeiro, nós não temos muitos cursos voltados. Esse enfermeiro ele precisa saber muitas coisas sobre biologia molecular e sobre genética, e na nossa graduação nós temos temos uma carga horária muito pequena, né? Eu diria assim que foram 6 meses que eu tive, né? E o papel do enfermeiro é justamente reforçar essas orientações da equipe médica. Então, ele, em conjunto com a equipe, ele participa dessa consulta e ele vai reforçar e também ajudar o paciente a decidir, a optar ou não pelos tratamentos, ou pode ser que o paciente chegue no momento, ele tem uma indicação de um teste genético, ele também não quer saber, porque ele tem medo do resultado que vai vir. Né? Então, e depois de toda essa discussão, eu acho que muitas vezes o paciente, aí eu acho que tanto você, Sabrina, quanto a Cristiane podem falar, porque às vezes a gente está dentro do consultório médico, isso eu percebo na minha prática, o paciente ele fica um pouco inibido, às vezes, de fazer algumas perguntas para o médico. Né? E aí termina a consulta, ele fala assim, Tabata, posso falar um pouquinho com você? Olha, eu fiquei com dúvida numa questão. Mas como é que eu tenho que fazer isso mesmo? Como é que eu faço? Onde é que eu colho? Qual é o preparo? E a gente acaba dando todas essas orientações. Mas, para isso, a gente também precisa ter todo um treinamento. Então, eu não posso falar coisas que eu não sei, claro. ou que eu não estudei. Não tenho domínio. Não sei se a doutora Patrícia, a doutora Ana querem falar alguma coisa sobre isso. Eu queria complementar, se eu puder. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nós tivemos uma enfermeira que teve a oportunidade de passar um mês fazendo estágio no nosso serviço há muitos anos atrás. E depois desse mês, ela decidiu que ela queria trabalhar com oncogenética. Então, não existia nenhum programa de formação aqui, ela não tinha condições de ir para o exterior para fazer a formação, e a gente acabou decidindo que a gente ia montar um programa de treinamento para ela. Ela treinou 3 anos conosco e hoje ela é parte da nossa equipe. Né? Então, eu só queria reforçar o que tu disseste, porque os nossos pacientes, se a gente atende um paciente e ela não está presente ou não tem uma consulta com ela, eles sempre perguntam se eles vão ter oportunidade de falar com ela também naquele momento. Né? Então, assim, ela não só cativou a equipe, é uma peça fundamental dentro da equipe, como aos pacientes. E, inclusive, tem vários trabalhos mostrando que você transmitir a mesma informação, que é muito complexa, pelo meio de vários profissionais, que vão ter uma linguagem diferente, para ressaltar, né, a importância, um ponto específico, é fundamental. Então, se você consegue ter uma equipe que realmente diversos profissionais de diversas áreas conseguem ter esse contato com o paciente, o resultado é muito bom. E lembrando, né, que na graduação, quem é enfermeiro sabe disso, a gente aprende muito que o enfermeiro ele é basicamente um educador.
Então, nós temos o conhecimento da ciência médica, entretanto, a gente precisa educar o paciente com aquilo que ele tem de conhecimento. Então, eu não vou falar de uma mesma forma para uma paciente que tem um mestrado, um doutorado, que vem já com o Dr. Google, com todas as informações, da mesma forma que eu vou falar para um paciente que ele não tem acesso a nada. Então, eu vou precisar entender aquela linguagem para poder fazê-lo entender quanto aquilo que está sendo proposto é importante para o tratamento e para que ele tenha um benefício de tudo aquilo que foi proposto. Certo. Gostaria de perguntar para a doutora Milena sobre o teste genético que é feito no tumor, né? Diretamente no tumor, como vocês adiantaram aqui. O que você pode dizer sobre isso? Então, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, falar com vocês. E, na realidade, me chamaram para fazer meio que um contraponto, de certa forma, aos demais especialistas que aqui estão. Então, o meu foco, eu não faço a prática de câncer hereditário. Na verdade, eu identifico os pacientes e encaminho para colegas oncologistas que fazem essa área. E eu vejo muito paciente com câncer de pulmão, né? Então, isso é uma área... A gente sabe que é um câncer que, em geral, não é relacionado a câncer hereditário. E recentemente, na oncologia, o que tem que se visto é que muitos tumores têm alterações moleculares específicas. Então, por que aquele tumor está lá? Por que ele está crescendo? Então, com o estudo da genética, conseguiu se identificar que o tumor depende da mutação de um determinado gene. E quando você identifica aquele gene e você tem um remédio que inibe aquela via de sinalização celular, o comando daquele gene, você consegue controlar o tumor e os resultados são melhores do que com o tratamento tradicional de quimioterapia. Então, um pouco diferente do que havia sido dito, que existe uma barreira para operadoras e mesmo no SUS fazer testes genéticos, esses outros tipos de testes que a gente faz para descobrir se o tumor tem uma determinada alteração, que não é uma alteração que é herdada, né? Então, isso não vai passar de pai para filho, não vai ter mais casos na família, a gente consegue fazer. Então, hoje em dia, eu tenho a felicidade de também trabalhar no ICESP, lá a gente consegue fazer alguns testes de mutação, por exemplo, para câncer de pulmão, para câncer de cólon, que permitem a gente definir qual que é o melhor tratamento para aquele determinado paciente, né? Então, é um cenário um pouco diferente do que vem sido falado. E, assim, só para ter uma ideia, por exemplo, em câncer de pulmão, quase metade dos casos tem alterações moleculares que determinam a gênese daquele tumor. E dessa metade, um quarto, mais ou menos, tem algumas mutações que a gente tem medicamentos que podem atuar e melhorar os desfechos do tratamento. Essa informação foi uma novidade para mim, né? Paciente leiga, não tão leiga assim mais. Porque muitas vezes, na realidade, a gente atende os pacientes e a gente vai explicar tudo isso. Fala assim, olha, a gente vai pedir um teste, uma pesquisa de uma mutação no seu tumor. A primeira pergunta, lógico, é: mas essa mutação eu vou passar para o meu filho, ou alguém da minha família pode ter? Então, até a Ana Carolina e a doutora Patrícia também colocaram na apresentação, essas são aquelas mutações somáticas, né, que são próprias do tumor, não são da linhagem germinativa. Gente, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Se vocês da plateia tiverem alguma pergunta a fazer, o pessoal do Instituto Lado a Lado vai responder através de e-mail. Então, por favor, anotem num papelzinho, alguma coisa, para passar para as meninas que estão aí. Ok? Infelizmente, né, esse papo é bom, é longo, importantíssimo, informativo, né? E alguém gostaria de fazer alguma consideração, tocar em algum ponto fundamental, importante, para a gente encerrar? Eu só vou fazer uma sugestão de que a gente tenha mais oportunidade e mais tempo em outros eventos para a gente voltar a falar do tema, que realmente atinge muitas pessoas e muitos profissionais também. Muito. Fica a sugestão. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite do Instituto Lado a Lado. Foi uma honra, um prazer estar aqui, né, nesse universo, né, que agora do qual eu faço parte, né, e é sempre bom poder ouvir, poder me informar ainda mais, né, ouvir profissionais de diversas
áreas aqui, conversando com a gente. Espero que vocês também tenham tirado proveito e que esse tema e as soluções, né, que haja uma evolução no Brasil, né, desse cenário, que o sistema de saúde público consiga evoluir e proporcionar, né, esses testes à população e que haja um desenvolvimento desse tema, né, que, na verdade, é novo, né, relativamente novo para todo mundo. Bom, muito obrigada pela presença de todos vocês, obrigada pela presença também de todos vocês aqui. Muito boa tarde.